de desafinar o coro dos contentes, porque eu acho que é importante entre nós, aqui na nossa casa, a gente poder fazer a problematização de um processo tão importante como a eleição. Acho que fico muito feliz, Lúdio. A campanha realmente foi linda, foi uma campanha que animou muito a militância. Eu acho que você teve um desempenho extraordinário nessa eleição. Agora eu vejo que nós tivemos uma estratégia, eu acho até que é uma tática, não é uma estratégia, que é não reforçar o Partido dos Trabalhadores nas eleições para ampliar nossa votação. No que eu concordo completamente, eu acho que foi uma estratégia inteligente, importante e necessária, e foi isso que fez a sua votação avançar. Porém, nós temos que tomar o cuidado de não continuar com essa tática pós-eleição, porque o que nos derrotou foi o próprio PT, e nós não podemos nos esquecer disso. É importante a gente admitir a nossa derrota nessas eleições, gente. Porque não há nenhum problema em admitir isso. Ao contrário, admitir a derrota vai nos permitir avaliar com mais profundidade os erros que nós cometemos agora para não cometê-los nas próximas eleições. E aí eu quero dizer o seguinte, não dá para mim ausentar-me do fato de que o PT tinha uma cadeira na Câmara Municipal de Cuiabá e que a vereadora eleita com uma votação expressiva que ninguém esperava foi Edna Sampaio. E que ao longo desse processo de exercício do meu mandato, eu fui golpeada pelos bolsonaristas, pelos fascistas da Câmara Municipal. Não dá para também não dizer aqui que o PT foi extremamente omisso em relação ao que aconteceu na Câmara Municipal com a vereadora Edna Sampaio. Não dá para não dizer também que isso fez com que reforçasse a ideia, o imaginário popular sobre o PT vinculado à corrupção, e era exatamente isso que eles queriam. No entanto, nossas lideranças, e eu quero dizer aqui com todas as letras, nossas lideranças e muitos dos candidatos e candidatas que estiveram na chapa acreditaram que ao retirar Edna Sampaio, quero um tempinho mais, por favor, ao retirar Edna Sampaio, poderia ter uma substituição, alguém ocuparia esse lugar. Nossos adversários cansaram de dizer para nós, na mídia, em todos os lugares, se Edna Sampaio não for candidata, o PT não fará nenhum. E foi o que aconteceu. Nós não perdemos para a federação, eu não tenho essa avaliação. Nós perdemos para nós mesmos, nós perdemos para a nossa organização, nós perdemos para a nossa falta de estratégia, nós perdemos por achar que nós poderíamos colocar os candidatos dentro da chapa sem considerar quais são os nichos que esses candidatos representam. E aí nós tivemos uma votação expressiva, mais que o dobro da votação das eleições passadas. Tivemos o nosso candidato a prefeito no segundo turno, faltando pouco mais de 25 mil votos para alcançar o primeiro lugar, e não fizemos nenhum vereador, nenhuma vereadora. E nós tínhamos um vereador na cadeira da Câmara Municipal, e mesmo assim nós não fizemos, gente. Então foi uma grande derrota isso. Nós precisamos admitir isso para nós mesmos. Nós não podemos fazer com que as nossas disputas internas de grupos, as nossas disputas internas de tendência, nos façam derrotados, como nos fizeram nessas eleições, e fizeram também nas eleições de 2022, todo mundo lembra disso. Só que em 2022, nós não tivemos, lamentavelmente, uma eleição estadual que não houve avaliação, que não houve esse momento importante de compartilhar o que nós erramos e como que a gente pode avançar. Por isso, eu discordo do Lúdio quando ele fala que o problema nosso foi dialogar com a comunidade. Não acho isso não, porque a votação que nós tivemos é a expressão do diálogo que nós temos. Agora, talvez a gente pudesse ter uma outra estratégia dos candidatos, porque, por exemplo, candidatos que tinham votos no mesmo nicho eleitoral, candidatos que ficaram com a mesma votação. Vejam, nós tínhamos 3 candidatos, pelo menos 4 candidatos na chapa, que tinham apoio de deputados. 4 minutos. Vou finalizando. Quando você olha o resultado do eleitoral, você vai ver que aqueles que tinham apoio dos deputados tiveram uma votação parecida com a da Eli, por exemplo. O que significa que nós do PT não transferimos voto em proporcional. E, portanto, é preciso pensar estratégia para poder colocar os candidatos. Nós não podemos nos derrotar internamente, porque não é quando nós nos derrotamos internamente, nós nos derrotamos a todos nós, e foi o que aconteceu nessa eleição. O PT foi o grande protagonista da derrota que nós sofremos nessas eleições. A começar pela cassação da vereadora Edna Sampaio, cujo artífice partiu de dentro de um dos mandatos aqui do nosso partido.
cujo processo de derrocada de golpe da vereadora Edna Sampaio não aconteceria se não tivesse a omissão e, inclusive, a colaboração, lamentavelmente, de companheiros nossos aqui. Nós precisamos falar isso, porque, afinal de contas, nós não estamos nesse partido de agora, nós não caímos de paraquedas aqui. Nós estamos construindo esse partido há muitos anos, há uma vida inteira. Então é importante entre nós falarmos a verdade e falarmos de uma forma que a gente possa corrigir os erros que nós apresentamos nessas eleições e já temos apresentado em outras, e essa avaliação é fundamental para isso. Muito obrigada.